que ontem, que eu já estou mais ambientada. Olá, boa noite, senhoras e senhores que estão nos acompanhando hoje nesse curso de atenção ao atendimento, excelência em atendimento. A gente vai começar daqui a pouquinho e agora a gente vai passar para vocês o institucional do Sebrae com algumas informações rapidinhas que são bem importantes para a base de empreendimento. Logo depois do vídeo a gente começa a aula, ok? Bora lá, Bruno. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nós estamos para transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável. Legal, Bruno, brigadão por passar para a gente o videozinho. Boa noite, senhoras, senhores, todos que estão aqui presentes para a gente fazer esse curso bem intenso, que vai ser na data de hoje. Primeiras informações importantes, peguem suas garrafinhas de água, hidratem-se, são 2 horas e pouquinho mais ou menos de curso, então é importante que a gente tenha uma garrafinha de água do lado. Quem quiser pegar a sua cerveja também não é um problema. Eu vou abrir aqui o slide de apresentação para vocês, e aí vou falar um pouquinho como é que funciona para a gente ter uma interatividade bem gostosa, que não nem atrapalhe o fluxo do atendimento e a gente também não fique engessado em só uma pessoa falando. Eu não quero ninguém dormindo no meu curso, tá? Então, eu vou abrir a outra página agora para vocês, e espero que vocês apreciem bastante. Claro que eu esqueci de deixar aberta a parte da apresentação, né? Se não fosse assim, não era eu. Pronto. Bora lá. Deixa eu abrir a nossa tela. É isso, pessoal. Nós vamos falar de excelência no atendimento ao cliente, tanto no online quanto no offline. É importante falar já no começo do curso que muitas das estratégias e das propriedades para que você traga um atendimento de excelência funciona exatamente nos 2 campos. E a bem da verdade, muito permeia a educação básica, muito permeia a gentileza entre seres humanos e a empatia com a pessoa que está do outro lado. Então, para que eu possa fazer um bom atendimento, eu realmente tenho que entender que aquilo ali, todos os dias vai se repetir de uma forma saudável, se eu souber levar, e também que tratarei com pessoas diferentes todos os dias. Nunca vão ser as mesmas pessoas. Então, assim, ó, vamos falar dessas mãozinhas que tem logo abaixo da minha mão ali no primeiro slide. Tem um monte de emoji, né?
Tem coraçãozinho, tem mãozinha para cima, tem foguetinho, tem palminhas, tem de tudo ali. Eu vou conversando com vocês e vou tentar chamar a atenção de vocês para situações que eu quero que vocês me digam se vocês concordam ou não concordam, se faz sentido ou se não faz sentido. Então, a gente usa muita mãozinha para cima e muita mãozinha para baixo, tá? E aí, obviamente, tem ali as de risada, porque eu falo, sim, umas bobagens durante o curso, porque eu quero entreter as suas pessoas, e também quero que vocês tenham uma atenção confortável, gostosa, que não seja alguma coisa engessada para que a gente fale assim, ah, meu Deus, a que hora vai acabar isso, né? Outra coisa que eu quero perguntar para vocês, já para testar as mãozinhas para cima ou para baixo. Vocês têm uma memória de um atendimento péssimo que vocês tenham passado na vida? De um atendimento que vocês falam assim, olha, esse dia eu lembro, eu fui atendido de mau gosto, eu comi num lugar que estava sujo, eu fui mal atendido, eu tive problema com o pagamento, alguma coisa no atendimento te deixou simplesmente possesso. A Jéssica já ergueu a mãozinha dela ali. Eu quero que vocês, outros 8 que estão aí, 9, ergam as mãozinhas para mim. Olha que coisa mais maluca, como marca a gente um atendimento péssimo, né? Todo mundo teve uma experiência de um atendimento péssimo. E quando a gente fala de um atendimento ruim, ele traumatiza, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Você não quer voltar mais àquele lugar. A pessoa fala, ah, mas de repente trocou de funcionário, são outras pessoas que estão lá agora. Uma pessoa no atendimento pode quebrar o seu negócio inteiro. Porque ela consegue fazer com que você se sinta tão desconfortável que você nunca mais quer voltar para aquele estabelecimento. Da mesma forma, a gente tem aquele lugar que você fala assim, nossa, eu fui atendido tão bem, aquela pessoa me tratou tão bem, ela foi tão gentil, foi tão educada, voltou à minha mesa, perguntou se eu havia gostado da refeição ou da bebida, do que ela se dispôs a me entregar naquele momento, e essa atenção maravilhosa que você recebeu, normalmente a gente faz o quê? Passa para outra pessoa. Normalmente a gente indica um lugar pela uma sensação boa de ter sido bem atendido naquele lugar. Vocês concordam com essa afirmação? Que quando a gente é tão bem atendido, quando as pessoas tratam a gente de uma forma tão legal, a gente quer contar para todo mundo? Vai lá naquele bar, o cara é incrível, nossa, faz drinks maravilhosos, te atende super bem. Vai lá naquele restaurante, coma um prato, peça tal sobremesa. Mãozinhas, quero ver mãozinhas. Só a Jéssica que mandou uma mãozinha ali. É uma coisa muito, muito importante, né? Porque esse nosso atendimento incrível, ele vira o nosso melhor marketing. E dali para frente, eu digo que é só para trás. Porque você não larga a mão mais do estabelecimento. Quando você tem esse carinho do atendimento, já era. Do fornecedor de serviço, do fornecedor de produto e etc. Para a gente continuar, eu quero saber aqui quem é do ramo cervejeiro. Quais de vocês são do ramo cervejeiro, da indústria cervejeira? Pode ser atendente de balcão, pode ser dono de estabelecimento, funcionário de estabelecimento, de cervejaria. Maravilha, bastante gente do ramo cervejeiro. Legal. E tem alguém que não seja do ramo cervejeiro? Nada, nada, nada. Eu sou de outro ramo total, mas quero entender de atendimento também. Todo mundo de cervejaria. Gosto. Isso é bom. Isso é muito bom. Vamos lá, vamos dar continuidade nos slides para a gente fofocar um pouquinho mais, né, de pertinho. Para vocês entenderem quem eu sou, por que eu estou fazendo um trabalho tão legal junto com a Abracerva, junto com o Sebrae, junto com tantos patrocinadores e apoiadores incríveis, eu sou a pessoa que resolveu ir na contramão da sua formação cervejeira. Então, eu sou sommelier de cervejas, eu sou cervejeira, tenho minha própria cerveja, faço cerveja com várias cervejarias, mexo na receita de todo mundo quando eu vejo que eu não tenho sensorial esperado para uma cerveja, mas eu resolvi trabalhar com a parte de educação e cultura e treinamentos. É inerente à nossa evolução ao desenvolvimento humano que as pessoas cada dia se comuniquem menos de forma interpessoal, de forma orgânica, e passem a ser automáticas e automatizadas. E é muito importante que a gente resgate a humanização. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência pessoal, do porquê que eu acho que eu sou uma boa pessoa para falar de como atender, de que forma tratar um cliente, como fazer as tuas intenções virarem realmente números e vendas. Eu trabalhei em vários segmentos diferentes, mas os principais pontos que eu gosto de dizer, que foram que realmente
colocar o meu funcionamento da parte comercial em gritos, vamos dizer assim, foi que com 18 anos, 17 para 18 anos, eu fui contratada pelo restaurante Madalosso, o segundo maior restaurante do mundo, que fica aqui em Curitiba. Para vocês terem uma ideia, no Dia das Mães, na época, se serviam 4.500 refeições. Era o restaurante mais procurado do Paraná para servir refeições no Dia das Mães. 4.500 pessoas passavam por aquele lugar. Eu, além de ser hostess do restaurante, que eu recebia os estrangeiros que vinham para o restaurante, e também era secretária dos proprietários, eu era aquela pessoa que ficava em cima de um banquinho gritando a quantidade de pessoas para a mesa que tinha desocupado. Não sei se vocês já viram, repararam isso em restaurante, que fica uma pessoa lá, 3 lugares, 4 lugares, Maria, 6 lugares. Eu era essa pessoa. E eu vou dizer para vocês que isso não me assustava. Eu me divertia horrores e procurava ser o mais gentil possível com essas pessoas, porque muita gente estava esperando ali muito tempo. Então, assim, você está com a sua mãe, uma senhora idosa, querendo almoçar num domingo, chegou 11h30 e o restaurante já está lotado. Então, você imagina a loucura que era aquele lugar. E eu tinha que fazer o meu melhor naquele atendimento. Na sequência, eu comecei a trabalhar com imóveis de alto padrão. Dentro do próprio Madalosso, um proprietário de uma imobiliária me conheceu e falou assim, um baita de um perfil de vendedora, você tinha que vender imóvel. E eu comecei pequenininha, de atendente, secretária e tal, e fui crescendo até chegar à corretora de imóveis de alto padrão. Fiz algumas grandes negociações na época de imóveis de 2, 3 milhões de reais, que hoje custam 20, 30 milhões de reais aqui em Curitiba mesmo. E eu era uma menina de 20 anos. E se eu não soubesse ter porte, educação e atenção, eu ia vender como para quem era investidor, para quem era fazendeiro, para quem era aquele povo herdeiro mesmo, né? Que tem milhões na conta do banco e nunca passaram por um perrengue na vida. Eu precisava me portar como a melhor. Eu tinha que saber o que eram os mármores finos, Botitino, Travertino, Carrara. Eu tinha que entender o que eram lustres Bacará. Eu tinha que entender o que era um vidro bisotado. E eu fui atrás para aprender, para oferecer o melhor atendimento. Por último, antes da cerveja, eu me meti na logística. E eu era executiva de logística de transporte aéreo emergencial, de cargas vulneráveis. Gente, vocês não sabem a loucura que era isso. Eu contei ontem, conto hoje novamente. A gente fazia transportes por uma linha de joias famosíssima, que com certeza vocês conhecem. E nós transportávamos de 100 a 100 e poucos milhões de reais em joias dentro de caminhão de sorvete. Sabe aqueles caminhõezinhos pequenininhos, refrigerados, que transportam sorvete para cima e para baixo? Pois é. A gente tinha que dar um jeito, porque não havia seguro para esse tipo de carga. E a gente estava lá, dando um jeito de fazer aquilo ali tudo acontecer. E também foi outra coisa que eu achei incrível, porque eu tive que lidar diretamente com o chão de fábrica, que eram as pessoas que estavam fazendo isso acontecer. Eu tinha que investigar a vida das pessoas para saber se ali poderia haver algum risco de crime, né, no caso de quererem extraviar uma carga dessa, e eu tinha que deixar o cliente seguro de que a minha palavra, dizendo que aquela carga ia chegar, ia funcionar. Ou seja, meus queridos, agora, há 9 anos eu estou no mercado cervejeiro, mas eu acredito, literalmente, que tudo que há de possível, e até entre esses trabalhos que eu digo que foram os mais importantes, a minha carteira de trabalho, a primeira, não tem folhas vazias, todas são preenchidas com trabalho. Antes de eu virar PJ, antes de eu virar diretora de empresa. E tudo isso aconteceu porque eu realmente procurei entender 100% do meu produto, ter total capacidade de entender que aquele produto era do meu domínio, e oferecer o melhor atendimento dentro das necessidades que eu precisava. Quando eu olhei a cerveja, eu falei, eu posso fazer. Eu tenho condições de fazer. Eu vou estudar para isso. E eu estudei muito tempo, tá? Trabalhei de graça em brew shop para poder aprender sobre malte lúpulo. Eu trabalhei de graça alguns tempos em bar para poder entender o que o cliente esperava que eu pudesse oferecer para ele, ou até mesmo do que o mercado não estava oferecendo para essa vontade do cliente consumir. Então, tudo foi muito estudo, muita dedicação, muito cuidado. Mas a minha habilidade no atendimento vem literalmente do meu hábito de atender bem. Não tem que ter dia ruim, e não dá para ter dia ruim. E eu estava lá para atender. Hoje eu atendo alguns outros segmentos também, até comentei ontem, quando uma empresa de energia solar me procurou e falou assim, Janaína, a gente precisa de treinamento para os nossos vendedores. Você sabe sobre energia solar? Eu pedi 24 horas.
E em 24 horas eu aprendi muito de energia solar para poder treinar uma equipe com o que a empresa me passou com necessidade de capacitação. E foi incrível. Realmente, literalmente, as pessoas precisavam de um gás, de uma voz de fora, alguém que pudesse falar, é possível sim. Basta que você olhe com outros aspectos o que você vem fazendo sempre da mesma forma. Dito isso, sabendo quem eu sou uma pessoa que gosta de atendimento, que eu sou uma pessoa que cuida dessa parte com todo afinco, porque eu acredito que, se não 90%, 80% dos negócios são os atendimentos, a gente realmente precisa colocar isso em excelência, no topo. Como a gente faz para ser o melhor na parte do atendimento? E vamos começar. Primeira frase que eu quero que vocês levem para a vida, citando Aristóteles, não sei quem gosta aqui de filosofia. Eu tenho alguns filósofos que eu gosto bastante. Mas, se você parar para pensar, qualidade não é um ato, é um hábito. Mesma coisa do atendimento de qualidade. Não é um ato, é um hábito. Você já imaginou se no mesmo dia você atende 3 pessoas bem e 12 pessoas mal? Por quê? Porque, de repente, uma pessoa foi pouco cortês com você, foi ríspida com você, e a partir daí você falou assim, hoje meu dia é uma porcaria, eu vou atender todo mundo de qualquer jeito. Você perde, e perde muito, né? Na tua qualidade, quando você fala com as pessoas. E aí, a partir do momento que deixa de ser um hábito, ou seja, todas as pessoas merecem o mesmo tipo de atendimento, você se perde no personagem, e aí é a tua empresa que sente, né? Você sendo dono da empresa, ou sendo funcionário de alguém, você passa a atender mal. E lá no começo a gente falou, uma vez atendido mal, a gente não esquece. E raramente a gente volta para aquele estabelecimento. É muito difícil a gente dar uma chance para um lugar que a gente é maltratado. Aí, quando a gente fala do hábito, comportamento frequente, repetição permanente, nunca mais para. A indústria fitness, né, a indústria de wellness, de bem-estar e tudo mais, fala muito que a gente só vai conseguir manter um corpo perfeito, a saúde perfeita e tudo mais do que maravilhoso, se houver hábito. Aí a gente tem o hábito errado, né, que aí fala, come a gominha mágica que não vai ter celulite, toma o shot da alegria que você vai renovar a tua pele 10 anos. Aí a gente busca tanta coisa, que é o que enriquece esse mercado, que só nesse ano acho que foram trilhões de reais, não sei quantos trilhões, mas foi. Eles, de tanto repetirem na cabeça da gente que a gente precisa, a gente acaba consumindo alguma dessas coisas. Mas se a gente não tiver hábito do exercício físico, não vai adiantar. Nós, réis mortais, e eu falo de mim, Janaína, tá? Se eu for à academia 2 vezes por semana, é melhor do que não ir nenhuma vez. Se eu for 3 vezes, ainda melhor do que 2. Mas um atleta de elite, ou uma pessoa que quer ter uma realidade corporal e física, enfim, muito melhor, ela vai todos os dias, porque ela precisa fazer disso um hábito. Então, a gente também precisa fazer de hábito o nosso melhor atendimento. Fazer sem vontade, desanimado, desgastado, quando ninguém vê. Então, a gente vai fazer de qualquer forma o nosso melhor, porque é um hábito. Fazer para 1 ou fazer para 100, com a mesma dedicação e qualidade. Já pararam para pensar? Vem uma pessoa, você consegue olhar para ela com mais atenção, você fala, gesticula o produto que você está oferecendo, o que ela quer, e de repente você tem que falar para 100 sobre o teu produto. É o caso, eu já fiz algumas palestras bastante grandes. Teve uma em Teresópolis que eu fiz para 2.000 pessoas numa indústria. 2.000 pessoas. E como é que faz? Você vai falar tudo correndo, porque são 2.000 pessoas, está com medo, não entra no palco, não faz nada? Não, é atendimento também, quando a gente empresta a nossa voz para representar um produto, uma empresa. E aí, se eu estou falando para uma pessoa, eu estou falando para 100, aqui a gente está falando para 12. Ontem éramos 25. Amanhã pode ser 3, se houvesse mais curso. Daqui 2 semanas, talvez 100 pessoas. Tem que fazer do mesmo jeito, com a mesma dedicação, com a mesma qualidade. Se tivesse uma pessoa aqui hoje, a gente não ia deixar de fazer. A gente ia fazer por quê? Porque é o hábito de fazer bem feito. Vamos fazer uma reflexão. Um cliente que compra 10 barris, sempre. Dessa vez ele fez um pedido de 2 barris. Existem 2 tipos de pessoa. Uma pessoa que vai cobrar o cliente de forma totalmente equivocada. Nossa, o que está acontecendo? Você comprava 10 barris. E existe a outra pessoa que vai falar para ele, beleza, eu vou fazer teu pedido de 2. Você está dando uma fracionada nos pedidos? Você quer que eu deixe para perguntar novamente se você precisa de mais cerveja na quarta-feira? Ou é um pedido fracionado para agora, outro para depois? Uma pessoa que vai fazer o cliente falar por que ele está comprando menos de uma forma muito mais educada.
O sem noção, ele chega com 2 pés na porta. Ah, Janina, mas o cliente é meu amigo. Não importa o quão amigo ele seja, se ele está fazendo uma compra totalmente diferenciada, você tem que achar uma forma de retirar isso dele sem que você seja invasivo. Senão você não é um bom vendedor. Ou não faz um bom atendimento, né? O teu cliente que chega no teu bar todos os dias, ele tomava 6 copos de chopp. Na quinta-feira, o cliente sempre tá lá, 6 copos de chopp. E aí ele chega numa quinta-feira e toma 1 copo de chopp só. A pessoa sem noção vai fazer uma piadinha idiota do tipo, ah, nossa, tua mulher mandou voltar para casa. Ou ainda, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Tá ficando fraco, hoje tomou um só. A pessoa que acha que tem essa liberdade, apesar de ser teu cliente há muito tempo, você não tem esse tipo de liberdade com as pessoas. E vai ter a pessoa que vai dizer, hoje vai para casa descansar mais cedo? E aí, de repente, esse teu cliente vai te falar, não, pois é, tô com uma visita lá em casa, tô com um amigo lá, não vai dar tempo de ficar muito aqui, mas eu quis passar para tomar uma cerveja. Vocês conseguem entender a diferença de atuação no atendimento, do quanto a gente pode ser respeitoso e ser gentil, e o quanto a gente pode ser totalmente hostil, fazendo uma piada, uma coisa idiota, sem saber qual é a realidade da pessoa? Agora eu peço a mãozinha de vocês. Vocês conseguem entender o quanto é importante que a gente tenha pé no chão para falar com o cliente e não, sabe, ser invasivo? Quero minhas mãozinhas. Vocês dormiram? Obrigada pelas mãozinhas. É isso, gente. Então, é extremamente importante que a gente tenha noção. Existem várias formas de fazer a mesma pergunta, né? Eu acho que você já deve ter ouvido isso lá no ensino médio também, muito provavelmente nas aulas de sociologia ou filosofia. Existem várias formas de fazer a mesma pergunta, só que uma forma é acertada para o momento e a ocasião. As outras, talvez não. Então, a gente tem que ter cuidado de soltar uma coisa genérica no sentido de que não seja agressiva, hostil ou mal educada com a outra pessoa. Vem uma oportunidade de vocês fazerem um evento cervejeiro gigantesco. Vamos lá, 6% do evento vocês vão fazer. O concorrente de vocês faz 94%. A pessoa sem noção e que não entende de atendimento fala, não quero fazer. 6% não me interessa. Faz lá 100% com a pessoa, então. Um bom atendente, um bom vendedor, o que ele vai pensar? Pô, é uma oportunidade de entrar nesse negócio posteriormente. Porque se ele está fazendo um teste para ver se eu dou conta para o próximo evento? Então, nunca a gente vai menosprezar uma oportunidade de atender bem. O hábito precisa driblar a frustração. A gente normalmente se frustra e quando a gente se frustra, a gente se fecha e os próximos acabam sofrendo as consequências. Então, o mais interessante, de fato, é que a gente consiga entender que cada cliente é cliente e cada ocasião é ocasião. Não dá para a gente culpar a próxima pessoa pela falha da anterior. É possível ter atendimento bom com produto ruim? Ontem foi bem legal falar disso aqui. Não vou falar nada ainda e vou fazer essa pergunta, vou deixar ela seca para vocês me responderem. Pode erguer a mãozinha positiva ou a negativa. É possível ter atendimento bom com um produto ruim? Me contem, mãozinhas. Fábio, sim. Matheus, sim. Quem mais? Jéssica também. Jordane também. Marlene também. A Jéssica está pensando. O Miguel disse que não. Uma verdade absoluta. É muito mais sofrido vender um produto que você não gosta ou não atesta do que você vender um produto que você goste e que você consome ou consumiria. Lógico que os produtos ruins são vendidos, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, tem N coisas que a gente pode não gostar no mercado, mas está lá no mercado. E se está lá é porque alguém está comprando, né? Vamos ser prático. Tem alguém que vem para mim e fala assim, nossa, Rauschbier é uma cerveja horrorosa, meu Deus, eu odeio essa cerveja. Todas as vezes que eu vendi muito Rauschbier em qualquer bar que eu tava, eu falava para as pessoas que era cerveja provolone, que ela tinha um defumadinho da casca do provolone. E um monte de gente voltava e falava, moça, eu quero a cerveja provolone. Ah, Janina, mas nem tem espaço no mercado. Vamos dizer que as pessoas que chamam esse produto de ruim, vocês concordam que se eu gosto desse produto e esse produto para mim faz sentido, eu vou vender ele com carinho, com atenção e fazer ele sair da prateleira? É meio óbvio, né? Porém, existe uns bujãozinho de plástico de um produto alcoólico absurdo, não vou falar o que é, e é colorido, cheio de graça, e principalmente jovens tomam aquilo que é muito barato, que não tem como dizer que aquilo é bom. É um produto real, de qualidade, muito suspeita, para não dizer duvidosa. Eu não conseguiria vender. Então, eu não conseguiria dar um bom atendimento. Por que
que eu tô falando isso, Janaína? Porque se você é um vendedor de cerveja de balcão ou B2B, que vende direto para o cliente, se você não gosta da sua cerveja, ou você troca da sua cervejaria, ou você passa a ter o hábito de consumir o seu produto para que você possa dizer o quão bom ele é para todo mundo e vende ele com qualidade, ou você vai para outra área, né? Que vai vender outra coisa. Vai vender sabão em pó, vai vender secador de cabelo. É basicamente isso. A gente não tem nenhuma obrigação de vender um produto que a gente não goste. Mas o atendimento, quando é de um produto que a pessoa não gosta, já tem cara feia. Vou falar um exemplo prático para vocês de bar. Houve uma situação em que eu estava num bar, pedi para tomar uma cerveja, eu acho que eu tinha pedido uma Ris, alguma coisa do gênero. E a atendente era muito jovem, muito bonitinha, assim, sabe? E muito falante. Aí ela olhou para mim e falou assim: você consegue tomar isso? Aí me deu uma dor dentro do meu coração, por ser treinadora, né, dessa parte de atendimento. Mas o que me doeu, eu olhei para ela e falei assim: por que, meu bem? Nossa, eu acho essa cerveja horrível. Vocês já imaginaram essa menina falando isso para todos os clientes se aquela Ris ia vender? Barril empacado. Não vende mais. Porque ela, primeiro, podia guardar a opinião para ela, né? Mas ela não gostando, ela não vai servir um bom atendimento. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se ela não tiver treinamento, piorou, né? A pessoa literalmente vai falar mal do produto e vai prejudicar o produto. Então, essa pergunta que eu fiz para vocês, ela tem um único objetivo. Vocês gostam de verdade do produto de vocês para estarem trabalhando com a venda dele no atendimento ao cliente? Se façam essa pergunta. É muito importante. Agora, vamos lá. O que é um atendimento de excelência? A gente vai falar de 5 pilares no atendimento de excelência. A gente está falando de compreensão do meu produto. A gente está falando de compreensão do cenário geral de atuação, a região onde eu atuo, quem atua perto de mim, próximo de mim. Conheço a oferta e a demanda do meu setor. Entendo os meus diferenciais e quais expectativas o meu cliente pode ter em relação ao que eu ofereço e se é possível superá-las. Vamos dissertar sobre cada uma delas. Na excelência no atendimento, compreensão do produto. O que eu falei lá no começo? Né? Eu falei para vocês do segundo maior restaurante do mundo, eu falei para vocês de vender os mármores mais caros do mundo dentro de um imóvel, ainda entender como é que era o gerenciamento de risco de uma carga para transportar que, por exemplo, não tivesse seguro. Conheça o que você vai vender à exaustão. Quando a gente vai atender, a pessoa não quer sentir dúvida em relação ao teu conhecimento. A pessoa quer que você passe segurança para ela na hora da escolha. Que você possa falar realmente com paixão do produto, com compreensão do produto. Então, não importa se eu vou vender para quem compra um barril, ou se eu vou vender para quem compra um copo, ou ainda quem vai servir através do delivery num produto na sua casa, eu não posso falar do produto de forma básica demais. Vamos falar de uma Pilsen. O que tem de diferencial numa Pilsen? Normalmente as pessoas, para mim, chegam assim, a Pilsen é amarela, tem uma espuma persistente, ela é refrescante, e é isso. A gente não fala da panificação dela, que é aquela característica de miolinho de pão ou de um pão mais torradinho. A gente não fala do frescor que aquele produto tem, que é uma cerveja que foi feita próximo na tua região, então o produto está jovem, novo, indo para o teu estabelecimento com as características todas muito aguçadas. A gente não fala do aroma, que a gente sente aquela leve picância de um lúpulo, como o Saaz, por exemplo, quando a gente fala de Pilsen. Se a gente não falar de um diferencial, é só o quê? Mais uma Pilsen. Tô certa? É Pilsen. Apenas Pilsen. Por que o cliente vai comprar a tua? Se você não vende para ele a ideia de que o teu produto tem um valor absurdo, não vai. Conheça quem fornece para você
o suficiente para não ser pego de surpresa. Quando a gente é atendente de um estabelecimento ou quando a gente vende um tipo de produto, a gente precisa saber minimamente sobre a origem dessa marca. Vamos lá, o seu João é dono da cervejaria e era um sonho do avô dele e ele trabalhou com toda a dedicação da vida dele para manter a cervejaria. Os estilos que tem ali são fiéis à lei de pureza alemã. Ele gosta muito de trazer produtos com características limpas, secas, clássicos, muito bem feitos. Porque se um cliente pergunta para você, eu não sabia onde é que era essa fábrica. Aí você vai falar para a pessoa, Santa Catarina. Acabou o assunto. No atendimento, quanto mais a gente fala com o cliente, mais a gente conquista esse cliente. E quanto mais a gente faz esse cliente falar, mais a gente conquista o cliente em dobro. Então, eu preciso ter mais munição, mais informações. Respostas monossilábicas ou uma palavra, sabe, seco, não te ajuda em vender, não te ajuda em atender. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse acesso a informações também da origem de quem te fornece esse produto. Conheça o destaque dessa linha de produtos. Vamos lá, vamos falar de uma cervejaria que ela serve para vender barril e lata, tá? Aí, quando ela vende barril e lata, ela tem 4 produtos. Pilsen, APA, IPA e Stout. Vamos chutar. Qual é o carro-chefe dessas? A Pilsen, porque é mais barata? A APA, porque o pessoal consome mais? A IPA, porque tem mais procura? A Stout, porque ela é mais diferente e quase não tem no mercado? Uma delas precisa ser o carro-chefe. Porque quando você vai apresentar os seus produtos para um cliente, você não vai falar de todos os produtos como sendo vender ouro com preço de banana. Você tem que ter um produto que chame atenção. E normalmente o teu produto carro-chefe é o produto que a tua empresa ou que o teu bar precisa desovar mais rápido. No caso da empresa, é o produto que tem que liberar o tanque, porque o shelf life está pertinho ali de acabar. No caso do bar, o barril já está ali há 2 semanas, não está funcionando a venda. Então, esse vai ser meu produto carro-chefe. Ah, Janine, mas e se não for o que o cliente quer? Não tem problema. Eu não estou falando que você tem que obrigar um cliente a vender, porque você precisa vender. Mas você pode falar mais e com mais atenção e mais afinco e mais detalhes, mais clareza do produto que você precisa vender. E assim você faz com que o atendimento aconteça conforme você deseja. Não necessariamente conforme o cliente chega, pede, toma e acabou. A venda consultiva, ela é muito legal de ser feita. Não é o caso do que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque hoje é mais sobre atendimento. Mas atendimento e venda estão sempre muito, muito juntos ali. Conheça os destaques dessa linha de produto, já falamos agora. Conheça alguns concorrentes, caso precise comparar seu produto. Eu gosto muito de falar, gente, das mainstreams, das gigantes. Ah, Jana, mas falar das gigantes é uma porcaria, eu não sei o que, não sei o que. Não acho legal você pensar dessa forma e te convido a fazer reflexões sobre isso. A gente não... Primeiro que a gente não briga com gigante, a gente não compete com gigante. Segundo que recentemente eu fiz um estudo de cliente oculto em várias distribuidoras de chopp que entregam para delivery, e o preço das gigantes é muito mais alto do que o nosso, tá? A nossa Pilsen tradicional, para ser vendida para o cliente final, é muito mais barata do que o preço da gigante, daquela vermelhinha que todo mundo toma e consome faz 1000 anos já. Ah, mas então, só que eu não tenho o tamanho desses caras, eu não tenho a condição desses caras. Quando você tem uma Pilsen muito legal, você pode sim comparar com produtos das gigantes. Olha, a minha é super leve que nem a tal. Ou a minha é mais encorpada, que nem aquela outra da verdinha. Ou a minha tem características mais intensas de lúpulo, que nem as German Pilsner da tal. A gente pode usar, porque o cliente ele vai ter uma memória do que ele já consumiu, que está no mercado, principalmente o cliente novo. A pessoa que não conhece a cerveja artesanal. E insisto em dizer todas as vezes, nós precisamos lembrar aos clientes o quanto os nossos produtos são frescos e o quanto os nossos produtos são novos, que a gente não tem distâncias quilométricas para fazer travessia logística de produto para atender outras demandas. Os nossos produtos, quanto mais próximos da fábrica, são mais frescos. Para quem aí atende bar, deem atenção para as cervejarias locais. As cervejas são mais frescas possível. Para quem está vendendo os produtos para outros bares, bata em todos os teus vizinhos próximos. Quem está perto da tua fábrica, convide a conhecer a fábrica. Isso realmente faz uma diferença danada no relacionamento com o cliente.
Busque um vocabulário objetivo para explicar, mas que também seja envolvente e desperte desejo de consumo. Foi o que falamos antes. Se eu falar que uma Pilsen é amarela com espuma e refrescante, eu não vou estar falando nada diferente de ninguém. Se eu falar que ela é um pouco mais intensa, se eu falar que ela tem notas suaves de lúpulo, se eu falar que a panificação dela lembra mais uma torradinha de café da manhã, você realmente traz características melhores para o seu produto e tem mais facilidade para vender. Nunca fale mal do seu concorrente, tá? Coloquei um asterisco ali. A gente tem muito hábito de comparar os produtos dos outros e os produtos que nós vendemos. E quando a gente vende um produto, a gente sempre fala, mas o do outro, né? Algumas pessoas, no caso. Mas o do outro não é legal, o do outro é caro, o do outro é ruim, o do outro é velho. Não faz isso. Quem fala mal do produto, do concorrente, não tem tempo para falar bem do próprio produto. Então, toda vez que alguém fala, nossa, uma bosta aquela cerveja, você fala assim, você tem que tomar a minha. Aí eu quero ver o que você vai falar. Sobre os outros, não me interessa saber. E você se dá muito bem fazendo isso, tá? Não endosse esse tipo de comportamento de falar mal de outras cervejarias. Ou de outros bares, enfim. Compreensão do cenário geral da atuação. Janaína, o que é isso? Toda vez que a gente fala de venda, né, agora vamos dizer que é para a galera que vende cerveja, que faz o atendimento do cliente quando vende cerveja. Se você não sabe a área de atuação que você vai fazer, você vai ficar perdido, vai ficar subindo para cima, para baixo, para o lado, para tudo quanto é canto, sem poder fixar a atenção em um ambiente só. Em um ambiente onde você domine e consiga atender os seus clientes com muito mais atenção, com muito mais afinco. Por que eu escolhi vender para esse lugar, né? Um estabelecimento dessa pessoa que vende cerveja. Se você for tentar vender num bar, que já passaram várias cervejarias, e o cara te recebe super bem e fala que quer 3, 4 barris, não te causa desconfiança? Muito provavelmente essa pessoa tem problema de inadimplência, e não de qualidade de produto. Porque quem pega uma Pilsen, raramente troca e faz muita volta nela. Você até coloca uma segunda Pilsen no TEP, para que uma seja uma básica e a outra premium. Mas trocar a tua básica é muito raro, gente. Então tem que cuidar muito, porque às vezes a pessoa te chama lá e é só para isso que ela quer. Similar a mim, já vendeu ali, foi o que eu acabei de falar, né? Qual a aceitação do meu produto nessa região? Como é que as pessoas dessa região que você está atendendo veem a qualidade do teu produto? Você consegue atender essas pessoas com qualidade? Vários clientes ao mesmo tempo? Você consegue dar atenção para essas pessoas ao mesmo tempo? Você consegue prestar atenção no estabelecimento dela para oferecer para ela uma solução de serviço, que é colocar um produto que venda mais e traga mais dinheiro para ela? A gente tem que se perguntar. Como posso destacar meu produto nesse cenário? Se você conseguir fazer um bom relacionamento com o cliente, você pode ter certeza que ele vai te ajudar a destacar. Ele vai falar assim, não, vamos fazer um evento, a gente vai colocar só a tua cerveja, traz aqui banner, faixa, placa, inflável, o que for, porque a gente quer realmente que as pessoas saibam que essa é a tua cerveja. Quais estratégias posso adotar para ter destaque nessa região? Analise o que você já fez e o que pode ser feito, e o que pode gerar um melhor resultado para o teu cliente. Nesse cenário geral da atuação, eu pergunto agora para quem atua nos bares, para quem trabalha nos bares. Como você está atendendo nesse bar? Como você recebe os clientes de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo? Você tem características diferentes promocionais, por exemplo. E você consegue fazer um cliente que vai na terça no teu bar, na quinta e no sábado, ter experiências diferentes? Nossa, Juliana, eu nunca pensei nisso, é sempre a mesma coisa. Pois é, não é uma questão só de promoção, ou uma questão de um tira-gosto que você vai oferecer, ou a questão de você poder colocar para essa pessoa uma água grátis. Você tem que trazer o diferencial para que o atendimento se destaque, porque senão a pessoa não vai querer voltar, né, dias próximos para ter a mesma coisa. Né? Às vezes tem bar, por exemplo, que faz transmissão de jogo. Aí a galera vai de qualquer jeito, porque quer assistir o futebol, tomar uma cerveja e ir embora. Mas se você trabalha com cervejas especiais e você quer trazer um diferencial, você tem que estudar nessa tua região, nesse teu estabelecimento, o que você tem de condição de oferecer para essa pessoa que faça com que ela volte mais vezes. Porque só ter o TEP e um sorriso lindo, às vezes não adianta. O bom atendimento também significa estratégias para fazer com que o cliente se sinta bem atendido.
E aí vai de uma atuação bem colocada, um estudo bem feito, analisado, para poder fazer essa pessoa voltar e sempre no seu estabelecimento. Conheça a oferta e a demanda do seu setor. Eu compreendo qual é o posicionamento do produto no mercado, e agora também voltando lá, falando para o pessoal que vende cerveja, diretamente para quem vai vender no B2C. A minha marca, ela destaca um bom atendimento? Quando a pessoa procura o meu produto nas redes sociais, ela acha com facilidade? Ela demora muito para ter uma resposta? Ela se sente confortável quando alguém fala com ela e fala do que ela queria? O meu tempo de resposta, atendimento e atenção, ele funciona? Isso é extremamente importante. Sabendo onde estou, sei exatamente com quem concorro. Se eu vendo delivery, eu sei quem são as pessoas que vendem delivery, que são minhas concorrentes. Se eu vendo cerveja especial, eu sei exatamente quem são as pessoas que são minhas concorrentes, que estão nos bares. Dentro das limitações comerciais que eu tenho, ainda sou atraente para o consumidor. Por exemplo, a minha cerveja não é mais barata. Ou eu não tenho os estilos que mais procuram no mercado. Aí a gente não sabe por que a cervejaria não tem, né? Mas ainda assim, eu sou atraente para o consumidor, se o meu atendimento vai ser suficiente tendo produto caro, ou tendo pouco produto, ou não podendo atender todas as demandas? O atendimento não vem sozinho, gente, ele precisa de N fatores para que ele saia de uma forma confortável. Mas eu consigo fazer um bom atendimento só com o que eu tenho? Tem estratégias para aumentar o consumo do meu produto nesse setor? Eu que cuido do atendimento, que cuido da atenção do cliente, que cuido de tudo que o cliente representa para a minha empresa, consigo trazer para a minha empresa as necessidades do mercado para que nós possamos agir juntos e trazer números mais agradáveis, mais importantes? Será que isso acontece? Agora, pegando isso aqui, conhecendo a oferta e a demanda do meu setor, vamos para o bar de novo. Lá no bar, minha gente, você conhece quem é teu concorrente? Ah, Helena, 2 quadras para cima tem um bar de cadeira de plástico, garrafa, e vive lotado, mas é um monte de bêbado. Aí eu pergunto para você, por que ter cadeira de plástico tem que ser um monte de bêbado? São consumidores, né? São pessoas que estão ali gastando o dinheiro delas. Elas podiam estar tomando chopp num valor legal, no teu bar, 3 quadras para baixo, com um atendimento X diferenciado. O que você faz de diferente daquele bar? Ah, Janine, o povo vai lá só por causa do preço. Então tá, você pode fazer ações com preços competitivos para trazer algumas pessoas para tomarem cerveja fresca, de qualidade, com sabor ímpar e que provavelmente vão voltar no teu bar. E elas podem continuar indo no bar da cadeira de plástico também, não vai fazer, não vamos fazer caso por causa disso, né? Eu gosto, adoro bar com cadeira de plástico. Acho incrível no dia a dia. Mas eu não abro mão de um baita de um atendimento num ambiente com vários taps e que tratem a gente de uma forma muito legal. Então, dá para a gente pensar, né? A concorrência que tem à minha volta pode me ensinar muita coisa. Eu já fui fazer o cliente oculto, o espião, no bar dos outros para dar uma olhada no que eles estão fazendo, o que está funcionando. Eu peguei já um dos meus funcionários, ou eu sou o proprietário e eu mesmo fui até outros bares entender o que está acontecendo na região. Ah, estão fazendo evento com música, estão fazendo promoção de Pilsen e o atendimento é incrível. Como é um atendimento incrível. As mesas não ficam sujas, o ambiente está sempre todo organizado, as pessoas muito simpáticas e educadas, ninguém precisa pedir para o garçom vir atender porque ele sempre está de olho, ninguém precisa pedir para o garçom tirar uma garrafa vazia, um copo vazio, porque o garçom sempre está de olho. Então, isso é um atendimento de excelência. É não esperar. E a gente vai falar bastante disso lá para o final. Entendo os meus diferenciais. Além da compreensão do valor do seu produto, vocês, todos que estão aqui hoje, como é que eu faço essa pergunta para que vocês não se prejudiquem? Vocês acham que o produto de vocês tem um bom preço no dia de hoje? No seu bar ou na sua cervejaria? O produto de vocês tem um bom preço? Ele é competitivo? Só 2 mãozinhas. Tem 9 pessoas indecisas? Não é possível, gente. Vamos? Vocês não estão dormindo? Mandem mãozinhas para mim. E eu acho que todo mundo acha que não é competitivo. Tá, vamos dizer que só 2 são competitivos. Os que não são competitivos,
Vocês conseguem perceber o valor do produto de vocês e não o preço? A qualidade do produto. O quão bem feito ele é. Quero mãozinhas de novo. Bom, Jéssica. Eita, Jéssica, só você agora. Tá bem. O que acontece? Se eu não consigo compreender o valor do meu produto, ou seja, ele é caro, mas vale, eu tô lascado. Vamos falar de Dogma. Cervejaria incrível de São Paulo, os caras são muito bons. Eles só tinham latas de 473 ml e eram bem expansivos os valores. Hoje eles têm latas de 350, percebendo um nicho de mercado importante que busca valores mais competitivos, mas também não é barato, porque é 350. Vocês acham que eles têm algum problema para vender o produto deles? Com o preço que é? Nenhum. Vocês acham realmente que a Ferrari tem problemas em vender os carros mais caros do mundo? Não. E sabem a linha Pandora, que é uma linha que muita gente acha que é joia, mas não é joia. São semi-joias. São metais beneficiados para que não percam cor e tal. Apesar de a gente já ter visto que aconteceram alguns problemas nessa parte. A Pandora vende uma semi-joia que você encontra na 25 de março em São Paulo por R$ 15, por R$ 400. Vocês acham que isso é milagre ou é posicionamento de marca? Ou é colocar valor numa propaganda muito bem feita, num atendimento impecável, numa caixinha linda, num, sabe, outfit para oferecer aquilo sensacional? É isso. O que eu quero dizer para vocês é que, nessas minhas andanças fazendo esses clientes ocultos, eu percebi o mesmo produto, tá? Eu falei com 5 distribuidores. Eu percebi o mesmo produto com 3 variações de preço. E o que era o mais caro foi a pessoa mais educada, mais gentil, a que de fato estava preocupada com a minha necessidade, com como eu queria usar o produto, se eu precisava de ajuda para calcular a quantidade, um absurdo de atendimento. Uma pessoa. E era mais caro. E eu vou dizer para vocês, eu, Janaína, sou rica. Não, eu não sou rica, mas eu sou uma pessoa que compra atendimento. Eu não compraria com nenhum dos outros, porque a minha sensação era de quê? E se eu precisar que alguém me socorra porque deu alguma coisa errada com essa chopeira? Esses caras nem atenção para me dar oi, dizer meu nome eles não tiveram? É óbvio que eu vou nessa daqui, porque eu vou me sentir mais segura. Eu estou sendo bem atendida. Eu sei que o produto vai ter qualidade. Porque o atendimento foi impecável. Olha como é importante a gente saber dar valor e qualificar o nosso produto, porque aí a gente atende direito. Sem precisar baixar preço, onde eu me destaco? Se perguntem, tanto no bar quanto para o atendimento direto, o que a gente tem de melhor do que os outros? O que a gente faz de melhor? Sabe, alguém vai olhar e vai falar assim, não, tem que ser o da Janaína, porque ali, ó, é certo que é o melhor. Vocês conseguem entender? Aqui não tem como todo mundo me falar um pouquinho, mas eu quero que vocês se façam essas perguntas e se respondam. Qual é o meu destaque? Onde está o meu destaque? No meu bar ou na minha cervejaria? Onde está? Existe algum insumo, algum processo, algum fator qualitativo? Por exemplo, a tua empresa trabalha com muito mais sustentabilidade, tem a reaproveitamento de insumo, sistema de mão de obra mais legal, ou terceiro setor, que ajuda muita gente. Tem alguma coisa nessa empresa que de repente você fala, uau, que incrível? Falei ontem e vou falar aqui hoje de novo. A cervejaria Ignoros, que é o pessoal que eu faço a minha cerveja aqui em Curitiba, tem um destaque absurdo, vendendo a American IPA, ou West Coast IPA, mais vendida do Paraná. Esses caras são a primeira cervejaria que conseguiu fazer a escala de 4x3 do Brasil. Então, ela é uma cervejaria que atende lá seus 60, 70 mil litros de cerveja mês, e os caras conseguem fazer todas as bateladas, conseguem fazer todas as conferências, organização logística, atendimento de cliente, venda, tudo, em 4 dias da semana. Os outros 3 não trabalham, cara. Janaína, mas fica 3 dias a fábrica fechada? Não, né, gente? A gente entende que
Muito provavelmente deve haver uma escala. Hoje não trabalha essa pessoa, amanhã não trabalha essa pessoa, depois não trabalha essa pessoa. E isso acontecendo para que 3 dias da semana eles folguem e 4 dias eles trabalhem. Olha só, é uma cervejaria que quando fala isso para os outros, a galera tem gosto de comprar cerveja. Porque isso é um diferencial, gente, gigantesco. A atenção para as pessoas que são chão de fábrica é muito grande hoje em dia e tem uma visibilidade danada, porque já passou da hora da gente começar a perceber que se houver gestão, há sim capacidade de as pessoas trabalharem em menos tempo sem prejudicar a produtividade. Isso é um outro papo, né? Quem quiser me chama no privado. Tem apelo de consumo com rótulos, com identidade da marca, apresentação dos produtos e equipamentos. Aqui a gente pode falar para quem vende cerveja de barril ou, né, ou lata, o que é que seja. Eu tenho, assim, um apelo legal que as pessoas olhem e falam, nossa, é incrível, eu quero comprar para experimentar. Porque o que eu canso de ver é rótulo ruim, tá? Aqueles rótulos que as pessoas fazem sofríveis. Mais um exemplo de São Paulo, eu usei ontem, vou usar hoje de novo. A cervejaria Croma, ela tem, acho que, os rótulos mais minimalistas que eu já vi. Eles são, de fato, bem minimalistas. A atenção é para o produto que está lá dentro. E eu vejo muito fácil a marca da cervejaria, que tipo de produto que é e qual o teor alcoólico. Nada de ficar escondendo no meio de um monte de desenho. Então, ela é muito prática e é muito legal. Se consolidou no mercado, literalmente, com essa prática de ter o seu produto vendido de uma forma escancarada e não escondidinho. O teu produto também é assim? Tem essas características? E se você está num bar, a identidade do seu bar faz algum sentido? As cores do bar, as plantas que estão lá dentro, os copos que são servidos, as cadeiras, as mesas. Aqui também cabe, ontem eu esqueci de falar, mas aqui cabe falar de arquitetura hostil. Não sei se as pessoas, quando vão abrir um bar, entendem que você tem 3 tipos de perfis para um estabelecimento. O fast food, que você não quer que a pessoa fique muito tempo lá dentro, o negócio é vir, comer e ir embora, e aí você coloca os lugares mais desconfortáveis possíveis para que a pessoa não se mantenha lá dentro. Segundo, é o que eu tenho dinheiro para pagar, que normalmente a galera coloca essas coisinhas dobráveis, essas coisinhas mais simplesinhas e tudo mais, mas que em algum momento começam a depreciar e o dono do bar para de dar atenção para aquilo ali e pode literalmente derrubar uma pessoa no chão porque a cadeira tá bamba. Ou o terceiro é a galera que entende que compra de mobiliário de bar não é uma coisa que você vai fazer a cada 6 meses, ela dura. Então, para durar, eu preciso comprar sim uma coisa de qualidade e sim uma coisa confortável, se eu quero que a pessoa vá para o meu bar e tome 5 ou 6 chopps. Não tem outro segredo. A arquitetura hostil, do bar ruim, com aquela cadeira horrível, mole, ou cadeira dura, só vendo, eu não vou voltar. Muito provavelmente eu vou uma vez, e se for convidado no aniversário, se for convidado para um evento, mas eu já nem sair da minha casa até lá, não vou voltar. Então, isso faz parte do atendimento. Um ambiente acolhedor e confortável, se você quer que o cliente se mantenha mais tempo lá dentro. Isso é legal a gente falar com os donos dos estabelecimentos, né? Porque a galera teima, e eu vou dizer para vocês, faz uma diferença absurda. E aí a gente vai falar das expectativas do cliente. Eu quero que ergam mãozinhas de volta, ver se vocês acordam o que estavam mimindo. Vocês já foram para algum lugar com uma expectativa absurda? Tipo, nossa, estão falando que é incrível, muito legal, saiu na internet, tem influenciador falando que é a comida mais gostosa do mundo, e se decepcionaram, um absurdo. Me contem com as mãozinhas. A Jéssica, a Mariana, o Luiz Gustavo, só tá esses 3. Não, ó, o Fábio. Pois é. Quantas vezes, né, a gente vê uma propaganda muito bem feita, só que a propaganda não se sustenta. A gente vai para o lugar com aquela expectativa de que seja incrível. E é uma porcaria. É aquela coisa da gente olhar e falar assim, não é possível. Eu gastei meu dinheiro aqui. É tipo pagar caro em comida ruim. Sabe como? Que você vai num restaurante, é R$ 150 um prato. E é raro você fazer isso na vida, né? Porque não dá para ficar comendo R$ 150 um prato. Mas daí você compra e a comida é ruim. Aff, Maria. Dá vontade de chorar. Mas isso é uma situação de expectativa. O seu cliente tem expectativa em relação a você. E ao seu produto, ou seu estabelecimento, ou seu serviço. Ele tem. Nem sempre o meu produto é melhor, então o atendimento vai ser o único destaque. Se você sabe que você está trabalhando num bar, por exemplo, que a pessoa não tem as melhores cervejas para servir, mas assim, é uma pessoa de bom coração, né? Colocou ali umas cervejas mais ou menos,
é a tua lábia para vender aquele produto e fazer que o cérebro do teu cliente acredite que ele é muito bom. Porque se você servir com a vontade do que você está vendo que o produto não é da melhor qualidade, a pessoa nem vai querer comprar. Então, sim, vai depender do teu atendimento. É a mesma coisa que você que trabalha numa cervejaria, e aí o cervejeiro chega para você e diz, olha, deu ruim no lote, tá um pouquinho diferente, você vai tomar a cerveja e tá totalmente diferente. E ele vai olhar para você e vai falar assim, não, vai vender, vai para rua. E aí você tem que ir para rua, vender o teu produto, mesmo sabendo que ele não tá maravilhoso, mas vai ter que achar formas de colocar ele no mercado com o teu atendimento. Porque aí tá claro que não é produto. Muitas vezes eu poderei ser questionado quanto à qualidade, mas eu terei uma resposta satisfatória para o cliente. Nesse caso, por exemplo, de uma cerveja meia boca, da tua cervejaria que sempre fez cerveja muito boa, você pode falar para a pessoa, a gente teve uma mudança no lote do malte e acabou trazendo umas características um pouco diferentes para a cerveja. Tá super fresca, super saborosa, aromática igual, mas apresenta alguns detalhes ali diferenciados. Então, o que eu posso te dizer? Não é fácil, mas a gente tem que vender. E aí, você trazendo segurança para o cliente, mesmo que esteja um pouquinho diferente, ele não vai deixar de comprar. Vai ser complicado, porque você está gerando uma expectativa de que venda aquele produto, e pode ser que não. Por mais que perceba a rispidez do meu cliente, minha função é atender da melhor forma possível. Se você pegar um cliente num dia ruim, essa pessoa vai chegar já imaginando que ela vai te dar uma patada e você vai dar outra de volta. Minha forma de lidar. Quando uma pessoa tá num dia ruim, eu espero ela falar. Termina de falar, deixa ela falar. E fique confortável com isso. Não importa o que ela esteja falando, descascando tua marca, falando mal do teu produto, deixa ela falar. E aí você fala, eu não posso tirar tua razão na tua insatisfação. Só que eu ainda não consegui entender. Você pode me ajudar? E o que eu quero é te ajudar. Eu tô aqui para resolver o teu problema, não para te trazer mais um. Você consegue me falar exatamente o que a gente errou, o que a gente fez? Enfim, seja uma solução para o seu cliente. Por pior que ele haja contigo. A pessoa que vai no bar, por exemplo, aí você tira o chopp para a pessoa vai tomar e ela acha que o chopp tá ruim. Olha, eu não gostei do sabor do chopp, tem alguma coisa errada, tá ácido demais, ou tá com cheiro ruim e tá. No meu atendimento, eu nunca vou discutir com o meu cliente se ele está correto ou não. Eu nunca vou falar para ele, olha, todo mundo tá tomando. Ai, essa é uma resposta que eu tenho muito ódio. Olha, ninguém reclamou. Outra resposta que eu tenho muito ódio. Você pode pegar a cerveja da pessoa e dizer assim, olha, eu não consegui entender bem, você consegue me falar que característica tem? Ah, não, ela tá azeda, tá assim, assado. Posso trocar a cerveja para você? Você quer pedir uma outra cerveja? Você pede outra cerveja e dá pra pessoa. Ah, Janaína, mas se não tiver problema com a cerveja, você vai perder um cliente por causa de um copo de cerveja? Olha o Nilson rindo ali, ó. Você vai perder realmente um cliente por causa de um copo de cerveja? Se você for fazer isso, você realmente está com cliente sobrando. Eu prefiro trocar um copo. Tá, Janaína, mas e se eu tô vendendo delivery, a pessoa leva o meu barril para casa dela, eu vou lá, instalo, deixo tudo bonitinho, e aí na hora de entrar em contato com ela para ver se tá tudo certo, depois do evento, ela fala para mim, olha, eu quero meu dinheiro de volta, metade do meu dinheiro de volta, porque metade do barril tá ali. Porque o pessoal não gostou, o pessoal não achou saboroso, e eu não consegui fazer nada, e aí ninguém queria beber mais, então eu quero metade do meu dinheiro de volta, dizendo que tem metade do barril lá dentro. Se você fizer uma boa venda no delivery, você vai ter um checklist que esse teu cliente vai receber, pode ser impresso ou pode ser pelo WhatsApp, aonde você explica cada possível problema que possa acontecer, com a chopeira, com o cilindro de CO2, com algum engate, se está ligada na tomada ou não, porque cerveja quente espuma, tudo aquilo que a gente sabe, mas o cliente não. E aí você vai colocar, em caso de algum problema com a qualidade do produto, pode entrar em contato imediatamente para que a gente faça a troca, tarará. Você se antecipa quando você faz um bom atendimento. Mas a galera normalmente quer o quê? O dinheiro. Bota o dinheiro no bolso, faz ali um recibo e seja o que Deus quiser. Então, o bom atendimento, ele te previne até dor de cabeça. Lidando com imprevistos, eu mostro o valor do meu atendimento. E se, no caso, você tem esse checklist lindo do teu cliente recebeu, e daí ele viu que tem algum problema, você vai lá e troca esse barril ainda durante o evento, para que ele não tenha problema, pode ter certeza que esse cara vai indicar até o inferno o teu atendimento. Porque ele sabe que você é uma pessoa que dá valor para o cliente. Então,
ao mesmo passo da pessoa que vai falar, olha, tem algum problema com o chopp, e vai ver que você não vai discutir nem bater boca e falar, posso te oferecer outro produto? Essa pessoa vai falar, olha a diferença do atendimento. Porque a gente está acostumado a ser reativo demais. É aqui, nesse slide também, que eu lembro uma coisa muito importante, gente. Nunca levem para o CPF o que é do CNPJ. Tá? A pessoa está reclamando do produto, ela não está reclamando que você fez o produto, ela não está reclamando que você obrigou ela a tomar, ela não está falando que você é o culpado pelo mundo existir. Ela está falando mal do produto. E pode acontecer de um produto estar ruim, e pode acontecer de um produto não estar bom. E pode acontecer, por exemplo, no caso do copo de chopp, de você não estar limpando a linha do teu bar e esse chopp estragar. Ou você não está com ele na câmara fria e o chopp estragar. Ou você, ainda assim, você está servindo um chopp que de repente veio num barril que você acabou de abrir, que veio com problema. Então, levar para o CPF o que acontece no CNPJ é um desperdício de vida. Porque você não é o CNPJ. Você trata o CPF como sendo CPF. Poxa, amigo, eu te entendo. No meu caso, eu ia ficar super chateado também. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Aí a gente tem uma virada de chave muito importante e muito positiva. Cliente satisfeito sempre volta, minha gente. E aí eu digo assim, ó, com toda tranquilidade. Tem algumas cervejarias que eu faço consultoria, já faz 3 anos. O pessoal fez um pequeno treinamento, aí marcou uma reunião estratégica, aí a gente precisa de 1 hora aí só para conversar, porque a gente quer lançar alguma coisa e quer entender como é que funciona. Depois eu virei gestora consultiva dos caras, fiquei 6 meses trabalhando na fábrica, ajudando a fábrica a se desenvolver, e essas pessoas sempre voltam. Eu vou falar para vocês, é pela minha competência? Claro que é pela minha competência, mas eu não tenho dúvida que é pelo meu atendimento. O meu atendimento é real, de 1 para 1, igual para outro. Ah, uma fábrica vai me pagar 12 mil reais, outra fábrica vai me pagar 600 reais, porque é o que eles podem pagar naquela hora. Ok? Atendimento, gente. Atendimento e visão de futuro, né? Quem faz um bom atendimento sabe que isso vai ter retorno. Lá para frente você vai ganhar de várias outras formas. Então é extremamente importante que a gente pense macro. Existem situações que nem o cliente sabe o que ele quer, mas nós temos que saber exatamente o que oferecer. Eu não sei se vocês já passaram por isso, em bar, em evento, vendendo barril, você chega, a pessoa olha para você e fala como se ela conhecesse, mas no fundo ela não conhece. E ela precisa da tua ajuda para entender qual a diferença da Red Ale e da Vienna Lager. Qual a diferença da APA e da Session IPA? Qual a diferença da Porter e da Stout? Essa daí não tem muita, né, mas tem. Então, vocês conseguem perceber que se eu não estiver munida de informação e de vontade de atender, o meu cliente fica totalmente no escuro? Depende de mim. E isso é excelência no atendimento. É fazer o teu melhor. É falar pausadamente, é falar com gentileza, é falar tocando outro CPF. Parando de se incomodar um pouco com o CNPJ, né? Panorama geral de atendimento. Nos próximos slides, vamos falar de como atender da maneira mais qualificada e objetiva, tanto no mundo digital como no presencial. Importante, tudo que envolve empatia, gentileza, educação e atenção funciona. Não há fórmula exata, mas algumas regras são inegociáveis. Tratamento bem feito gera retorno imediato. É extremamente importante que a gente pense nisso, sabe, com bastante carinho. Aonde está a nossa gentileza? Aonde está a nossa empatia, sabe, pela pessoa que está do outro lado? E o que é pior, ao meu ver, o que mais falha no atendimento é a educação básica. É olhar nos olhos, é trazer um sorriso, é cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, é se certificar de que a pessoa esteja bem, tudo bem com você? Sabe, aquela coisa assim que a pessoa já olha e fala assim, ah, tá tudo bem, e você, tá tudo bem? E isso volta, e é tão legal, porque toda vez que você faz um atendimento gostoso, leve, ele contamina. A pessoa daqui a pouco tá falando com você leve e tranquila. Vou contar uma coisa para vocês, que ontem eu não contei, mas hoje eu vou contar. Eu tive, nessa época que eu trabalhava com os vulneráveis, eu fui atrás da maior empresa, da líder mundial de motherboards, dessas partes de equipamento eletrônico. Eu queria atender os caras de qualquer jeito. A minha empresa duvidava, antes de eu virar diretora, né, que eles me convidaram a ser diretora dessa empresa depois desse negócio. Eles duvidavam total de mim. Ah, Janaína, putz, o cara não vai querer, não dá nada.
Eu fiquei 1 ano e meio mandando e-mails toda semana para esse cara. Toda semana. Aí, em 6 meses, eu falei, olha, que legal, estamos fazendo aniversário de 6 meses, gostaria de saber se eu consigo ter um horário com você. E eram umas coisas que eu realmente ria quando eu mandava. Eu falava, esse cara nunca vai falar comigo. Nunca. Eu fui indo, a vida acontecendo, e eu atendendo, e outros clientes aparecendo, estava, graças a Deus, me desenvolvendo bem na empresa. E um belo de um dia, a Janaína, infeliz, com as ideias da cabeça dela, resolveu mandar um feliz dia da árvore para o cliente. Eu mandei, gente, um e-mail. Olha, feliz dia da árvore, eu gostaria muito que nós tivéssemos raízes fortes e que desse frutos a nossa parceria. Ah, isso foi um negócio muito ridículo. Hoje eu me pego para pensar e falo, não acredito que eu fiz isso. Esse cara simplesmente respondeu esse e-mail do Feliz Dia da Árvore falando, eu não acredito que você me mandou isso. E ele só mandou isso, com a assinatura dele, né? E aí na assinatura dele veio o quê? O WhatsApp. Aí eu mandei o WhatsApp pro cara e falei assim, olha, a única coisa que eu quero é que você me dê uma oportunidade de te mostrar que eu posso te atender, que eu tenho competência, capacidade e vontade de te atender. Aí ele só me manda assim, reunião amanhã às 9 da manhã. Gente, isso era uma sexta. Não, era uma quinta. Era uma quinta-feira. Então eu tinha que comprar uma passagem para São Paulo, aérea, para estar na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Traga o seu portfólio de clientes já atendidos. Eu não tinha quase nada daquele tamanho, óbvio, né? Eram empresas muito menores que a gente atendia. Mas tinham alguns nomes grandes ali, graças a Deus. E eu fechei o cliente. Foi o meu maior cliente, meu maior case da minha vida. Foi 1 ano e meio atendendo esses caras direto, até que, obviamente, veio um outro bid, entrou uma empresa muito maior. Mas foi muito legal entender que se eu não tivesse prestado atenção em pequenos detalhes, eu teria desistido. E se eu não tivesse dado o atendimento que eu dei, ele não tinha ficado 1 ano e meio na minha empresa. Porque não tinha hora. Aí eu pensava muito mais com o meu bolso do que com a minha lógica. Não tinha hora para eu falar com o cara, não tinha momento. Toda hora eu falava com ele, toda hora eu mandava mensagem e tá tudo certo. Eu cheguei a entrar em contato com o Infraero, gente, para resolver coisa de avião. Olha que bobagem. Mas era atendimento. Eu precisava dar um bom atendimento. Então, por mais que vocês digam assim, ah, Jana, naquele cliente eu não vou fechar. Insistam. Se é um bom cliente, e eu não tô falando para insistir em gente ruim, tá? Cliente que compra uma coisinha ou outra, que daí vira dor de cabeça e o dinheiro não paga a tua saúde mental. Fecha um cliente que vai te pagar o psicólogo. Aí, tá massa. Então, escolham as batalhas. Eita. Aí, básico para todos os contatos. O poder que a gente tem quando a gente nomeia uma pessoa e se nomeia é absurdo. Se você está falando com um cliente por mensagem, ou está falando com um cliente no balcão, e você não pergunta o nome da pessoa, ou você não fala o seu nome, é uma troca de informações informal. Você não tem relacionamento. Você não cria vínculo. Porque você não traz essa característica principal, que é saber o nome do seu cliente. Então, em qualquer atendimento, atrás de um balcão, pelo telefone, pelo WhatsApp, você sempre se apresenta com o seu nome, e aí já questiona se é o nome daquela pessoa, por exemplo, alguém te passou o contato da Maria. Eu vou falar com a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Aqui quem fala é Janaína. Ou então, olá, bom dia, aqui quem fala é Janaína. Esse é o contato da Maria? Esse é o tipo de cumprimento que eu faço quando eu quero me certificar do nome de alguma pessoa. Agora, a pessoa chega no meu balcão, ai, Janaína, nossa, isso é muito chato, chegar falando o nome do cliente, muitas vezes as pessoas não querem. Muitas vezes vocês não tentam, né? Então, vamos lá. A pessoa vem se aproximando no meu balcão, a primeira coisa que eu vou fazer é, olá, boa noite, tudo bem? O que é que vamos tomar hoje? Ah, não sei, estou pensando, acho que eu quero tomar uma pilsen mesmo. Claro, vamos servir uma pilsen para ti. Qual é o seu nome mesmo? Ah, é fulana. Oi, fulana, eu sou a Janaína, eu que vou atender você hoje, tá? Vou te servir sua cervejinha, saúde, espero que aproveite. Existem várias formas da gente conseguir colocar esse relacionamento funcional. E as pessoas gostam de dizer os seus nomes e gostam de ser chamadas pelos seus nomes. Vocês já repararam que uma das coisas mais feias que existe são as pessoas que apontam as outras por características, principalmente físicas? É muito triste. Sabe, tipo, guria, aquela alta fofinha de cabelo vermelho. É muito triste isso. Então, nomear é dar poder. E quando você fala o seu nome, você tira esse peso de não ser visto, ou a pessoa não saber de que se trata. Você é alguém quando você se nomeia.
Explique brevemente sobre o seu produto e pergunte se o cliente tem um minuto para lhe falar mais. Quando você está falando por telefone, principalmente, você nunca vai falar com a pessoa sem pedir se ela tem tempo. Por quê? Apesar de eu falar o nome e ela falar o nome e tudo mais, você pergunta se essa pessoa tem um minuto para falar com você. Porque se ela não tiver, ela não vai se sentir invadida por um monte de informação que ela não pediu. Então, quando você fala, você tem um minutinho para falar comigo, você dá a oportunidade da pessoa dizer, olha, Janaína, não tenho nesse minuto, mas a partir das 3 horas eu tenho. Você consegue me contatar depois? Primeiro, eu amarrei essa pessoa e eu vou contatá-la depois, ela tem interesse no que eu tenho a dizer, e não estou obrigando que ela leia sem que ela saiba se ela tem interesse. E aí eu tenho um relacionamento de atendimento muito mais confortável. Então, eu sempre peço e pergunto. Aqui, eu acho que na próxima a gente vai falar sobre isso. Não enrole, seja objetivo, marque de lhe falar, no caso, pessoalmente, para quem vai fazer um atendimento para cliente, vai num bar ou alguma coisa assim, faça o máximo para poder visitar pessoalmente. Ah, Janaína, mas o meu cliente é do interior, então o teu atendimento vai ser feito via telefone, ou até uma chamada de vídeo, se o cliente estiver confortável. Por quê? Essa linha de vai e volta 1000 mensagens de WhatsApp, às vezes vocês não conseguem chegar a um nível de entendimento, e o teu atendimento ele fica pobre. Você acaba falando muito menos do que você precisava, porque a pessoa te cortou em algum momento e você não conseguiu entrar nisso. Então, quando a gente fala ao telefone, a gente consegue cortar isso. A gente consegue falar para a pessoa e ela responder de volta, e a gente vai tendo atenção e vai tendo comunicação. Ah, Janaína, mas eu gosto mesmo de falar de áudio. Você gosta de falar de áudio, você pode falar com a sua família. Você gosta de falar de áudio, você pode falar com seus amigos. Para quem gosta que você mande áudio. A gente nunca manda áudio para um cliente se não for para responder um áudio do cliente. E ainda com tal atenção. O cliente, você manda, oi cliente, tudo bem? É Janaína, e aí, vamos conversar hoje sobre aquele pedido e tal? E a pessoa já te responde com áudio. Janaína, eu tô na estrada agora, eu não consigo digitar, por isso que eu tô te mandando áudio. Mas a gente já se fala. Aí o que você faz? Manda um áudio de volta. Ah, tudo bem, fulano, já que você tá na estrada, eu vou te mandar rapidinho o que eu quero te passar, e aí você, quando puder, me responde, não tem pressa. Aí você manda um áudio. Por quê? Porque você não quer que essa pessoa vá ver, ler, enquanto tá dirigindo, né? Você tem coerência. Vai fazer isso. Além disso, resolveu mandar áudio, 40 segundos é um tempo lindo. 1 minuto é o tempo máximo. Passou de 1 minuto e meio, você está mandando podcast. 1 minuto e meio não serve para relacionamento nenhum. Se você mandar um áudio de 1 minuto e meio que não seja uma fofoca valiosíssima, você não manda. Porque 1 minuto e meio, se você manda para o teu marido, você está discutindo, batendo boca, tá tudo errado. 1 minuto e meio, se você manda para um amigo, você está pedindo alguma coisa, você está cobrando alguma coisa, tá tudo errado. 1 minuto e meio não vem nada de bom, de ninguém, tá? Então, 40 segundos a gente consegue mandar uma informação, e 1 minuto a gente estoura, é o máximo. Ah, Janaína, mas poxa, será que eu vou conseguir passar esse cliente? Gente, vamos ser honesto, vamos ser verdadeiro lá, do fundo do coração. Pega aqui, toca no seu peito e pensa. 15 segundos, 20 segundos, o nosso cérebro sintetizou o que você falou. Aí você joga mais 20 segundos. Eu já esqueci os 20 primeiros, e se era uma coisa muito importante, eu não vou lembrar de falar. Tá certo isso? Não tá, gente. Então, o cérebro não vai acompanhar 40 segundos de diálogo para você falar e responder aquilo ali. Você tem que voltar na mensagem, ficar ouvindo várias vezes, o que é um transtorno para uma conversa, um diálogo normal, né? Então, vamos usar o telefone que está lá para isso, o celular não é só para o WhatsApp, ou uma chamada de vídeo, se você achar que a pessoa precisa ver um material, ver um produto, alguma coisa assim. Cuide com seu tom de voz, seja agradável. Eu sou o tipo de pessoa que pela manhã tem uma voz grossa, que parece que eu tô brigando com todo mundo, que eu tô xingando a alma. Eu evito falar com as pessoas pela manhã, de verdade. Então, vai passando no decorrer do dia, conforme eu vou falando bastante, a minha voz vai ficando menos agressiva, vamos dizer assim. Mas é uma voz forte, eu sei que eu tenho uma voz forte. E eu não gostaria de ter uma voz diferente, mas eu tenho que cuidar muito quando eu vou falar com o cliente, para não parecer, sei lá, um tom de agressividade, deboche, arrogância, ou coisa do gênero, né? Agora, bora para a parte prática, bem prática. Instagram e Facebook, quando as pessoas entram em contato com você, não importa se é bar, cervejaria, o que for, tá, gente? O Instagram tem que ser a tua ferramenta, ou o Facebook, sua ferramenta de publicidade.
de marketing, de informação geral, onde a pessoa vai ver o que você tem. E apenas. Evite falar com o cliente e continuar uma conversa pelo direct ou pelo Messenger. A sensação, quando você está falando com alguém no Instagram, é que você está na porta da tua casa, de pé, falando com a pessoa. Resenhando. Você não chamou ela para sentar, não sentou no sofá, não ofereceu um cafezinho, teu atendimento é pobre demais quando você faz por direct Messenger ou pelo direct ou pelo Messenger. Não faz isso, sabe? Faz a pessoa ir para o WhatsApp, para ela ter o teu número de telefone, para aparecer a tua conta comercial, para aparecer as tuas informações coerentes. Quando a gente usa para trabalhar o Facebook e o Instagram, a gente tem que ter um cuidado absurdo, por exemplo, com as mensagens que caem lá nos pedidos. Elas não aparecem para nós na hora, lá nas mensagens, e aí o que acontece? Meu cliente fica horas esperando que eu retorne, e eu não estou retornando. Então, eu tenho que evitar isso, e como? Hoje já existem ferramentas no próprio Instagram, falando do Insta, principalmente, o Facebook, não sei muito, mas no Insta, você consegue pegar um link público que você faz lá pelo Google e colocar o link lá na sua bio. E ainda tem opção, se você tiver o WhatsApp Business, de colocar ele direto ali no contato. A pessoa já entra em contato com você, já cai direto no teu WhatsApp. Faça com que a pessoa se sinta confortável indo pro WhatsApp e não fique ali. Aí o que acontece, né, gente? No WhatsApp tem o bendito do bot, dos CRMs, daquelas automações. Janaína, o que você acha disso? Péssimo, péssimo, horrível. A gente está numa onda de automatizar, e eu falo da urgência que a gente tem de humanizar, de trazer de novo aquela humanidade para os contatos. Porque tá tudo errado, gente. A gente entra no diacho de um WhatsApp, e daí vem tecle 1 para falar sobre não sei o quê, tecle 2 para falar sobre não sei o quê, tecle 4 se você quer falar sobre o 1, e 1 se você quiser falar sobre o 3. Pelo amor de Deus, ali já a pessoa, Janaína, eu abandono, eu não tento falar mais, desisto, largo os bets, não quero. Eu pergunto, você atende mais de 50 clientes por dia? Se tiver alguém aqui que fala com 50 pessoas diferentes, de clientes novos por dia, ergue a mãozinha. Eu tinha certeza. Porque não existe. Nós somos pequenos. Não importa o tamanho que a gente acha que a gente é grande, a gente é pequeno. Então, por que a gente não consegue atender de imediato? A pessoa mandou uma mensagem, oi, tudo bem? Eu queria saber sobre a cerveja. Oi, tudo bem? Eu queria saber sobre o bar. E você já fala assim, oi, tudo bem, fulano? Tudo bem? Com quem eu tô falando? Oi, fulano, aqui é a Beltrana, tudo bem com você? No que eu posso te ajudar hoje? Vai vir tomar uma cerveja com a gente? Vai comprar um produto nosso? Tá interessado no shopping? Cara, é outro nível de atendimento. É não automatizar. É ser, sim, uma pessoa muito habilidosa na atenção com o cliente, fazendo com que ela se sinta confortável e bem atendida. Tá? Simpatia, empatia, credibilidade, isso tudo é humanização. Não é CRM. Você não precisa de CRM, de verdade. Tem algumas empresas que estão querendo me matar, que todos os meus cursos eu estou falando isso. E eu não ligo, porque enquanto eles não arrumarem aquele negócio, não for uma coisa decente, não quero. Não vou indicar também. Vamos lá, nunca mande áudio sem perguntar, já falamos, áudio de 1 minuto, nunca force intimidade com o cliente. Vocês já receberam mensagem de alguém que chama, de repente, de flor, amor, linda? Nossa, um cara uma vez, um corretor de imóveis, eu estava buscando um imóvel, eu não lembro para que era para um cliente, ele veio assim, ô meu amor, o que eu posso te ajudar hoje? Eu falei, ó, primeiro você pode voltar 2 casas e me chamar pelo meu nome, né? Porque eu não sou seu amor, amigo. Ah, desculpa, mas é que mulher assim gosta de ser chamada de meu amor. Aí as pessoas confundem bom atendimento com um jeito chulo de tratar e com uma intimidade que elas não têm. Então, se você não tem intimidade com o seu cliente, não force intimidade. Janaína, como eu sei que eu tô tendo intimidade com o meu cliente? Quando o teu cliente te puxar para te dar 2 beijos nas costas e te contar que o filho dele nasceu. E te contar que a família dele tá, sei lá, prosperando em algum negócio. Quando você tiver informações da intimidade do seu cliente, da sua cliente, você de fato está começando a ser íntimo do seu cliente. E ainda assim, para eu dizer que eu sou íntima de um cliente, quando muito, eu chamo de meu bem. Quando muito, eu vou falar assim, ô, como é que você tá, meu querido? E a sua esposa, tá bem? Aquelas coisas que você trata com um carinho de irmandade. Não sem vergonhice, falta de educação, sem noção. As pessoas que abordam as minhas redes sociais hoje
que vem com qualquer tipo de palavra que não seja o meu nome, eu simplesmente ignoro. Porque eu não sou obrigada. E é baixo, e é chato isso. E você vai perder cliente, com certeza. Não use emojis ou figurinhas com cliente novo. Deixa eu contar essa história para vocês. Contei ontem, foi bem divertido. E aí vocês podem rir se vocês quiserem. Nessas minhas andanças de novo, fazendo cliente oculto, teve um. Eu falei para ele que eu queria comprar Chopp Pilsen. Aí ele me respondeu com copia e cola do que ele tinha, do Chopp Pilsen. Não, primeiro ele falou assim, opa, belê. Aí ele respondeu com copia e cola, lá da quantidade de chopp que ele tinha. Aí ele perguntou assim, para quando que é? Aí eu falei, não, eu tô fazendo um orçamento para a empresa que eu tô atendendo e tal, que é mais ou menos a conversa fiada que eu jogo, né? E aí é isso, mas eu entro em contato contigo. Ele mandou um Zeca Pagodinho, fazendo assim, ó, um Zeca Pagodinho de figurinha. Eu nunca falei com o cara, velho. Não sei quem é a pessoa. O atendimento dele, não perguntou meu nome, não me cumprimentou, não falou nada. Só falou um belê ali e depois um Zeca Pagodinho. E aí o povo reclama que não vende. Ah, porque o mercado tá ruim. Ah, porque a gente está sofrendo com o mercado. Com um atendimento desses, vocês querem o quê? Você acha que o Zeca Pagodinho ia vender? Não vendeu. Não vendeu. Peguei ranço, na verdade. Não abrevie palavras ou use palavras chulas. Gente, o que seria usar palavras chulas? Qualquer palavra, né? De pouco decoro, vamos dizer assim. Palavrão mesmo, né? E aí tem aquela coisa também de abreviar a palavra. Antigamente, lá na época dos Incas e dos Maias, nós, pessoas idosas, chamávamos fim de semana de FDS. Hoje em dia, os jovens, muitos jovens, chamam fim de semana de FDS, palavrão que tem essas vogais, não, essas consoantes. Gente, me ajuda. É isso que vocês estão pensando. Você imaginou você falando pro cliente, não vou te entregar no FDS, e o cara acha que você está falando para ele. Não ia ser legal, né? Melhor não. Então não abrevie letra, tá? Nada. VC, TB, nada. Escreve ali o portuguesinho bonitinho. Juliana, eu tenho preguiça. Então vai lá nas tuas configurações do seu WhatsApp, aí você vai ter lá uma lista de palavras por abreviação. Aí você coloca o TB. Quando você colocar TB, ele vai colocar também. Assim, ele automaticamente traz isso para você, tá? Muito bom, muito funcional, inclusive. Escreva um texto atraente, cuide com os erros de português e nunca escreva algo que pode ser usado contra você, seja agradável. Sobre os erros de português, gente, eu sempre falo em todos os meus cursos e vou falar novamente. Criem o hábito da leitura. Ache alguma coisa que vocês gostam. Autoajuda, livro de terror, dark romance, qualquer coisa. A leitura é um dos maiores propulsores de criatividade da escrita. E onde você vai saber, vai ter um acervo de palavras muito maior, vai ter uma quantidade de vocábulos, verbos e tudo mais, muito mais interessantes de serem lidos, e vai criar um senso crítico quando você for escrever. Você vai criar um senso crítico para ver o que você está passando para as pessoas e o que as pessoas estão recebendo. Então, é bem importante a leitura, tá? Eu peço para vocês que façam isso. O que é algo que pode ser usado contra vocês? É falar mal, por exemplo, de um concorrente escrevendo. Tem gente que esquece e fala, aquela cervejaria é uma porcaria mesmo, papapá. Meu Deus do céu, isso aí dá um banzo sempre. Porque o cliente, assim que você não fizer o que ele quer, pode usar contra você. Inicie e termine o diálogo com chamada de atenção. Então, você pode falar para a pessoa, no começo, você tem um minutinho para falar comigo? E você pode terminar dizendo, por exemplo, na quarta-feira eu vou estar passando na tua região, eu queria te levar um outro produto. Vamos marcar? Isso tudo é chamada de atenção. Porque se a gente fala, estou à disposição, me chame a hora que você quiser, podemos negociar quando você estiver pronto, alguma coisa assim. Você está fechando uma porta. Porque você deixa a pessoa confortável em falar com você quando ela quiser. E se você for tentar chamar ela novamente, essa pessoa vai olhar para tua cara e falar assim, tá, você não falou que eu te chamava quando eu quisesse? Por que você está me chamando? E isso complica, né? Quando for uma visita presencial, gente, né? O offline, agora a gente vai falar. Quando visita o cliente, seja pontual, de preferência 10 minutos antes. Gente, isso não é brincadeira, tá? Se você é uma pessoa que faz venda externa, faz o atendimento do cliente na venda externa, você tem que ter esse cuidado real de chegar 10 minutos antes. Juliana, esses dias fiquei meia hora esperando, o cliente não me atendeu.
20 minutos é o horário que a gente espera depois da hora marcada. Se você marcou às 6, às 6h20, o teu cliente está batendo papo com alguém e ainda não te atendeu, você vai até o cliente e fala assim, fulano, eu tenho uma outra visita já na sequência, acredito que não tenhamos mais tempo hoje, mas eu posso marcar contigo um momento oportuno, em alguma hora que você esteja um pouco mais tranquilo. Normalmente esse cliente vai te atender na hora que você for falar com ele, porque ele vai se sentir incomodado, porque você está sendo educado, está sendo gentil e não está cobrando horário. Agora, experimenta chegar lá e falar assim, ai, amigão, nossa, estou 20 minutos aqui te esperando. Esquece, você nunca mais vende para essa pessoa. Apresente-se, diga seu nome, fale o nome do cliente. É aquilo de novo, aprender a nomear, isso é extremamente importante. Usem isso, para quem não usava o hábito de nomear e falar o seu nome, usem isso e depois me contem o que aconteceu. Comente sobre o local, afague o ego. Por exemplo, você vai visitar um cliente num bar, e o bar, sei lá, é bonitinho, tá? Vai. E aí você começa a falar, puxa, eu gostei muito do teu ambiente, eu achei claro, arejado, a mobília é muito bonita, essa tua trave de chopp é maravilhosa. Afague o ego, porque aquilo é o que a pessoa fez com muito carinho. Então, isso já faz com que a pessoa se abra mais fácil para conversar com você. E o teu atendimento vai ser muito mais tranquilo. Pergunte do estabelecimento, faça o cliente falar. Isso é uma dica de venda, mas que eu sempre coloco no atendimento também. Gente, quanto mais a gente faz o cliente falar, mais o cliente fica confortável com a gente, mais ele quer consumir com a gente. Fazer com que os nossos produtos estejam sempre lá, porque ele gosta de ver você, ele gosta de bater papo contigo. E isso é muito importante. Se ele falar dos produtos dele, elogie ou seja evasivo. Se a pessoa for falar mal, você vai ser evasivo falando bem do teu produto. Se a pessoa for falar bem, elogie também. Pô, não é um problema você elogiar a concorrência, tá? A pessoa chega e fala assim, poxa, eu acabei de engatar o chopp Brahma, tá super fresco, maravilhoso, acho que os caras mudaram alguma coisa na receita. Fala, olha, o último que eu também muito bom, muito saboroso, realmente impecável. Tá ótimo, você não é a pessoa que tá indo lá falar mal dos outros, tá tudo certo. Apresente seus produtos com convicção e satisfação. Aquilo que eu falei lá do começo, será que a gente é capaz de vender um produto que a gente não gosta? Porque a gente dificilmente vai ter satisfação, convicção e vai falar bem do nosso produto. Então, você tem que ter crença de que o teu produto realmente é o melhor, porque senão você não vai conseguir vender com satisfação. Provem juntos quando houver amostras. Nunca deixa a amostra para o cliente tomar, tá, gente? Porque o cliente normalmente não toma, não tá nem aí, e vai falar mal do teu produto, porque ele deixou 20 dias na câmara fria, depois vai beber e tava uma porcaria. Então, tome junto, senão não deixa lá. Não mostre tudo que você tem, guarde munição. Essa frase eu vou deixar no ar, isso faz parte dos meus cursos de vendas. Para quem quiser fazer curso de venda, eu faço particular, tá, gente? Não é um absurdo de caro. O cliente no seu bar. Use o sistema de atendimento sistema de atendimento de mesmo gênero, perdão. Até ontem eu tinha colocado uma frase que estava errada, aí hoje eu arrumei. O que é esse sistema de mesmo gênero? Se eu sou mulher, eu vou atender primeiro a mulher. Se eu sou homem, eu vou atender primeiro o homem. Ah, Janina, mas por quê? Gente, não vamos dar sorte para azar. Você vai atender, o cara chega no teu balcão já, oi, Janina, eu quero uma cerveja, e você nem olha para a cara da mulher dele, essa mulher já vai começar a sentir ciúme. Mulheres bonitas, homens bonitos, povo que chama atenção, a galera da tatuagem, do piercing, cabelo colorido, é muito complicado, porque traz essa insegurança normalmente quando é um casal. Então, o que é o certo? Eu, Janina, tô no bar, o cara vem falar comigo. Olá, boa noite, tudo bem? Eu olho pra esposa, nem deixa ele falar, olho pra esposa, tudo bem, boa noite, seja bem-vinda. Tipo, olho pra ela falando assim, você é importante para nós, você é importante para o meu estabelecimento. E aí eu volto pro cara que vai pedir a cerveja do que ele quiser. Não, eu não deixo passar algumas piadinhas quando alguns homens fazem que chegam com a esposa e assim, para ela pode ser qualquer coisa docinha. Aí eu já olho para ele e falo assim, não sei se ela só vai querer uma coisa docinha. Vamos ver. Aí eu já chego para a menina e pergunto, você gosta de alguma coisa um pouco mais ácida, gosta de fruta, gosta de não sei o quê? Muitas vezes as mulheres saem de lá tomando, as que não gostam de nada amargo, saem tomando sour ou wheat beer, por exemplo. Então a gente pode fazer isso com baita de um sorriso no rosto e ganha a confiança da menina, nem é do cara, né? Olhe nos olhos, cumprimente e ofereça um sorriso. Olhar as pessoas nos olhos é muito importante, gente, porque ali que a gente cria uma conexão de respeito. Eu estou aqui para te atender, você está aqui para ser atendido. Não passe dessa linha. Então, sabe, para homem normalmente que pode assediar a mulher, ou mulheres que tem, né, fazem gracinha com os homens, enfim, a gente tem que ter esse cuidado, olhar as pessoas nos olhos e assim, o teu sorriso não é um sorriso jocoso, é um sorriso profissional, pontual e acabou. Pergunte se já conhece algo além do óbvio. Muita gente tem mania de perguntar quando o cliente chega no bar, o que você gosta de beber?
Muitos clientes chegam no bar e não sabem o que eles gostam de beber, porque eles nunca beberam nada além de Pilsen. Então, o cara fala assim, não sei o que eu quero tomar. Aí você pergunta, você gosta de café? Se você tiver uma porta, por exemplo. Eu gosto. Pô, café sem açúcar, gelado, com uma espuma densa. Eu tenho esse produto, se chama Stout e é maravilhoso. Posso servir para a pessoa. Você gosta mais de uma sensação de frutas mais ácidas? Essas frutas mais azedinhas? Gosto. Então tá bom, eu tenho aqui a sour, assim, assim, assado. Então você pode fazer uma indução de venda e também daquela forma que a gente falou lá no começo. Induzir a cerveja que precisa ser vendida desesperadamente porque ela já está com shelf life muito próximo de estourar. Então a gente também pode induzir nessas horas que a gente tem os clientes que estão um pouco indecisos no estabelecimento. Caso não, pergunte o que lhe agrada no dia a dia, exemplifique e tal, né? Foi aquilo que a gente falou. Enquanto serve, comente sobre outros sabores. Quando a gente está no bar e a gente está de costas para alguém servindo, a gente já pode começar a falar. Já que eu estou servindo para você uma APA, deixa eu te falar dessa Neipa que acabou de chegar. Porra, tá muito fresca, extremamente saborosa, viscosa, realmente com aquela proposta de produto com muitas frutas cítricas, muitas frutas amarelas. E assim, né? Ela parece um veludo na boca. E é uma característica muito importante da Neipa, por exemplo. Então, você consegue, enquanto está tirando um produto, já fazer o subconsciente da pessoa programar a próxima compra, mesmo que não fosse isso que ele fosse comprar. Use palavras de encantamento. Essas palavras de encantamento são extremamente funcionais, gente. Porque quando a gente está lá falando com o cliente e a gente quer atender ele para fazer com que ele tenha mais vontade de consumir, a gente vai falar saboroso, fresco, refrescante, acabou de engatar, produto premiado, uma experiência única. E aí também tem como mexer com o ego das pessoas que são manipuláveis, vamos dizer assim. Chega uma pessoa lá e fala assim, eu quero a cerveja mais forte que você tem. Tem essa galerinha, né? Aí vamos dizer que você tem uma Double IPA. Aí você fala, olha, eu tenho uma cerveja forte, só que ela é muito intensa. É uma cerveja que são poucas pessoas que conseguem tomar e degustar e realmente apreciar, porque é muito amargor. É uma intensidade absurda. Então, não é para todo mundo, mas a Double IPA é uma cerveja bem bacana. Na hora a pessoa vai comprar. Esse não é para todo mundo, mexe com ego absurdos. Raramente das mulheres, porque as mulheres falou alguma coisa que elas falam, olha, não sei, fala, então tá, me dá outra coisa. Mas o ego masculino a gente consegue muito nessa questão de dizer que, olha, são poucas pessoas que tomam. Ele normalmente vai aceitar. Porque a pessoa já tem uma característica de prepotência, né? Que chega ali, eu quero mais alcoólico. Aí você vai lá e derruba e vende também o que você precisa vender. Ao se despedir, agradeça por ter vindo, comente de outro dia, ofertas interessantes, incentive que chame os amigos. Sabe aquela história da pessoa vai lá e paga, fala assim, olha, muito obrigada por você ter vindo, eu vi que é a primeira vez que você veio, se você conseguir reconhecer isso. E volta na quarta, a gente tem uma música muito legal, a gente tem uma promoção de comida X, a gente tem futebol, a gente tem show, traga já esse gancho para fazer a pessoa voltar. Se você trouxer 4 amigos, eu dou uma Pilsen para cada um, para começar aí, o que você acha? Se o cara levar uma Pilsen para cada um, se for um Health Pint ainda, não é nada. E você está fazendo mais clientes conhecerem o teu bar. Sempre nessa coisa do atendimento de indução, onde você induz com que a pessoa se sinta compelida a voltar ou para consumir, é essa jogadinha. Você tem que entender que você precisa de mais clientes para vender mais, para ganhar mais dinheiro. Então, é aí a hora não fechou a conta, perguntar se foi bem atendido, se gostou da casa, alguma sugestão para fazer. Aí a pessoa se sente parte do estabelecimento e normalmente ela volta. Aí, assim, existe aquela parte complexa, né, do atendimento de bar, que a gente fala, mesa suja, balcão sujo, banheiro sujo, são as coisas principais que chamam a atenção de uma forma extremamente negativa e geram uma expectativa negativa. Quando a gente está dentro do estabelecimento, que a gente trabalha atrás do balcão, às vezes a gente não está percebendo a forma como a pessoa vê de fora. Então, é muito interessante que o atendente de balcão, ele saia do seu espaço de atendimento e vá para fora, onde o cliente entra, pelo menos de hora em hora, pelo menos. Conforme está o movimento do bar. Se o bar está muito movimentado, vai para fora e olha. Você vai ver que, de repente, a mesa está desalinhada, papel no chão, alguma sujeira na cadeira que você não havia percebido, sujeira no balcão que você não havia percebido, uma pocinha, alguma coisa que é feio. A gente precisa ver como o cliente vê, porque estando atrás do balcão, muitas vezes a gente não consegue perceber. E o atendimento da cerveja artesanal, muitas vezes, não é feito por um garçom de salão.
né? Feito por quem está atrás do TEP. E como a gente fica 90% do tempo atrás do TEP, a gente não consegue perceber o resto. Então é interessante que a gente sempre se recolha, se afaste, para entender como é que está tudo dentro do nosso ambiente. Essas 4 perguntas a gente não vai explanar. Eu não vou comentar muito com vocês. Eu quero deixar elas no ar para que vocês se respondam e entendam se vocês gostam disso. Se vocês aqui são vendedores, se vocês são atendentes de bar, se vocês são gestão de bar ou de restaurante, o que quer que seja. Você gosta de conversar com pessoas diferentes todos os dias? Se a gente trabalha no escritório, atrás de um balcão, atrás de uma baia, por exemplo, a gente vai ver os nossos mesmos amigos quase todos os dias. Que muitas vezes é desconfortável também, né? Lidar com as mesmas pessoas sempre. Mas, quando eu trabalho com atendimento, a ideia é, verei pessoas diferentes todos os dias. Terei que conversar com essas pessoas o mesmo assunto todos os dias. Terei que repetir inúmeras vezes sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo produto, sobre as mesmas condições e sobre a mesma funcionalidade. Se você não gosta de conversar com pessoas diferentes todos os dias, isso aqui é conselho de coração, tá? De profissional. Reveja o teu local de fala hoje, o teu local de trabalho hoje. Você pode, de repente, ser um ótimo administrador, ser um ótimo gestor, e não tá falando com gente todo dia. Porque você tem que gostar de conversar com pessoas diferentes todos os dias. Esse é o espelho do atendente. Eu consigo ter paciência com pessoas indecisas, nervosas ou repetitivas? Indecisas, nunca sabem o que querem beber, fazem 12 perguntas, querem provar tudo que tem no TEP. Nervosas são aquelas que pedem as coisas e acham que você tem que entregar no mesmo segundo, e a pessoa já fica colérica, né? Repetitivas são as pessoas que vão fazer as mesmas perguntas todas as vezes que vierem no bar e você vai ter vontade de... né? Eu consigo ter essa paciência com esse tipo de pessoa? Se eu não consigo ter paciência com esse tipo de pessoa, eu deveria estar no atendimento? Mais uma pergunta importante. Resolver conflitos e situações desafiadoras me trazem satisfação? Isso é extremamente importante. Não é legal resolver conflito. Não é legal se meter numa briga no ambiente de bar. Ou chegar para um cliente que quer te socar porque teve problema com o produto. Mas você consegue se sentir satisfeito quando você consegue ouvir o cliente, deixar o cliente sair daquela zona de apreensão de amígdala, que ele está totalmente estressado, parecendo no meio de um tornado, e aí falar para ele, eu estou aqui para resolver o problema com você, o que a gente pode fazer? Se isso te causa satisfação, você está num bom local de atendimento. Se isso te desgasta, se isso te estressa, se isso te causa angústia, depressão, te faz ficar mal, mais uma vez eu digo, reveja aonde você está. Porque não é uma questão de gostar do conflito, é se sentir satisfeito em resolver o conflito. Consigo separar os meus problemas pessoais e meu mau humor do meu atendimento? Essa é outra coisa bem importante, gente. Não adianta a gente achar que a gente é capaz de fingir que não está tendo um dia ruim. Por exemplo, mulheres em período menstrual ou com TPM. Homens no dia que o time perdeu e que foi avacalhado por todos os amigos, porque, enfim, o time perdeu. Seres humanos que estão tendo que pagar imposto, taxa e tudo mais, e não aguentam mais isso, porque o dinheiro não rende. Você consegue separar isso? Deixar isso lá de lado e atender o teu cliente da melhor forma possível? Se você não souber separar, vamos voltar? Vou falar de novo. CPF do CNPJ, você tem que rever aonde você está. Atendimento é muito legal e muita gente acha que é para todo mundo. E eu sempre falo, não é. Porque tem gente que poderia ser muito melhor aproveitada em várias outras funções. E a pessoa que gosta de atender, tem satisfação de atender, é a pessoa que sai feliz, de verdade, com aquilo. Eu sou capaz. Aqui nessas imagens, tem o dia que eu fiz o treinamento lá em Florianópolis do projeto Sirva-se, que é um projeto gratuito que eu faço para atender o pessoal de atendimento.
Aí ali em cima e embaixo são 2 dias diferentes num evento específico para cerveja artesanal que acontece aqui em Curitiba. E foi incrível, que foi num shopping muito grande da nossa cidade, aqui o Parque Shopping Barigui. E eu coloquei essa frase aqui, gente, porque há 9 anos eu tomava qualquer coisa. Há 9 anos eu conhecia alguma coisa de cerveja artesanal, mas eu não, nossa, nem de longe conheci a quantidade de rótulos que eu conheço hoje. E eu botei na minha cabeça, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou me comunicar, eu vou fazer tudo o que eu posso. E hoje eu tô dando aula para vocês, que é uma coisa muito legal. Então deixa o coração muito quentinho, isso. Se eu posso, cada um de vocês pode. E aí uma coisa que eu coloquei legal aqui embaixo, ó. Esse dom de atender ou vender não é um dom, vem através de treinamento. Algumas pessoas têm uma habilidade de fala melhor do que as outras, mas um bom curso de oratória, um bom treinamento de oratória também te faz ser um ótimo orador. Tanto quanto quem atende e vende. Você pode ser bom. Com certeza você pode ser bom. Não tenha dúvida disso. Mude o seu atendimento e eleve o nível do seu negócio. Obrigada, Gé. Mude o seu atendimento e eleve o nível do seu negócio. Essa é a última frase que eu deixo para vocês. A gente tem mania de dizer que o mercado está ruim, a gente tem mania de dizer que o povo não compra, a gente tem mania de dizer que os negócios não estão se mantendo, por quê? Sim, a gente luta todo santo dia e é um murro em ponta de faca atrás do outro. É péssimo, muito. Mas o bom atendimento ainda é uma das melhores portas para que o teu cliente entre, goste do que ele vê e permaneça. Então, vocês podem fazer a diferença no negócio de vocês. Acabou. Não sei porque que esse obrigado foi para lá em cima, mas ele foi. Obrigada, Jéssica, querida. Imagina, que isso. Eu quero deixar vocês à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone para falar, pode abrir, pode comentar. Se não quiserem também, gente, tudo bem, tá? Não precisam se envergonhar. Mas é muito importante ter vocês aqui, é muito importante perceber essa mudança do mercado. Eu ter sido convidada para poder participar disso, para mim, é incrível. E eu quero muito, de verdade, que vocês absorvam um pouquinho disso aqui e, se joguem no mundo para realmente falar e fazer o atendimento da melhor forma possível. Fala lá, Nilson. Vamos lá, boa noite a todos. Eu não sei se todo mundo aí consegue me ouvir. Boa noite. Foi como eu falei para você anteriormente, suas aulas são muito boas, o seu conhecimento, quando você propaga, é de uma forma imensurável, que Obrigada. é muita gratidão. Eu sou um recém-formado da Escola de Cerveja e Malte, na parte de produção cervejeira. Já estou adentrando também aí num curso de sommelier aí. Eu vi quando você falou de uma Double IPA aí, quando você vai falar para o cliente que é uma cerveja amarga, dar uma aula para o cliente, entendeu? Então, tudo é questão de empatia, tá entendendo? Porque, sim, com certeza. Vamos falar assim, possivelmente, não é possível só negócios, entendeu? Para Sim. que haja negócios, business, né? Quando eu coloquei, que eu gosto de falar inglês aí também, você tem que ter também um certo contato, parceria, estímulo pela pessoa pela qual você está lidando, tá entendendo? Sim, Mesmo sim. porque você também, como vendedor, você também não procura uma pessoa chata, tá entendendo? Você Sim, também com certeza. você não concilia o seu tempo com uma pessoa que também não vai dar uma devida atenção pela qual você merece, entendeu? Então, Sim. acho que todas as colocações que foi colocada por você é bem feita, entendeu? Obrigada. De muita gratidão e a gente se identifica com você também, porque, por exemplo, assim, a gente sabe que na vida nada é fácil e a gente só conquista algo com bastante perseverança, entendeu? Sim, trabalhando Então, muito, né? exatamente, trabalhando e estudando. Eu entendo que eu não sou um ótimo cervejeiro, mas sou um bom gestor na área de segurança do trabalho, entendeu? Então, isso agrega a muita coisa que no final traz um resultado positivo. Era isso que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Obrigada, Nilson. Obrigada de verdade pelas palavras.
Então é isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não, encerramos. Agradeço de verdade todos vocês que estiveram aqui. E tomara que a gente se encontre por aí. Mais cursos. Sempre estou inventando alguma coisa lá na minha página. Quem quiser dar uma olhadinha no Multiverso da Cerveja, sempre tem novidade de cursos por lá também. Tá bom? Bruno, querido, podemos encerrar. Obrigada a você, Perfeito. Fábio. Perfeito, muito obrigado, Janaína. Obrigado a todo mundo que compareceu. Acabou essa aula hoje, gente, mas teremos mais, tá? A partir do dia 16. Semana que vem não teremos, pois estaremos em Porto Alegre, na etapa sul da Conexão Cerveja Brasil, tá? Mas aí depois, dia 16, 17, 18 e 19, tem mais cursos, e 25 e 26. Caso alguém queira mais informações, tá tudo lá no Instagram da Abracerva, tá? Coisa boa. Agradeço a todo mundo e até a próxima. Valeu, querido. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, gente.